Imagine por um instante, e se cada escolha que fazemos, cada passo que damos, não apenas moldasse nosso próprio destino, mas também o futuro de toda uma comunidade, de uma nação inteira, por gerações a vir? E se existisse um pacto ancestral, uma lei divina, tão poderosa e inabalável, capaz de transformar desertos estéreis em jardins luxuriantes e florescentes, ou cidades prósperas e pujantes em ruínas silenciosas e esquecidas? Prepare-se para desvendar a saga intrincada de um povo cujas vidas foram tecidas, fio a fio, nas promessas mais grandiosas e nas advertências mais solenes da história registrada. Esta é uma jornada épica carregada de emoção e significado sobre o poder transformador das bênçãos divinas e o peso avassalador das maldições que se seguem à desobediência, onde o futuro de uma nação inteira pendia precariamente na balança da obediência. Qual caminho você, com toda a sua sabedoria e discernimento, escolheria se o destino de todos os que ama estivesse irrevogavelmente em suas mãos? Nossa narrativa mergulha nas profundezas de um tempo primordial, um período de fundação e destino, seguindo os passos resolutos da fictícia tribo de Caleb, um povo resiliente, descendente direto de um líder visionário e corajoso. Foi Caleb quem, no limiar da tão prometida nova terra, antes de fixarem suas raízes, ouviu distintamente a voz retumbante do Altíssimo. Não era apenas uma lei meramente gravada em tábuas de pedra, mas um juramento solene, um pacto vivo e respirante, inscrito não somente nos corações de cada membro da tribo, mas também na própria essência da terra que lhes foi generosamente prometida. Era o pacto das bênçãos e maldições, um preceito imutável de Levítico 26, que delinearia a linha tênue entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a desolação, para todas as gerações vindouras. Este pacto vivo seria a bússola, o mapa e o juiz de seu destino coletivo. Caleb, com a alma carregada pela magnitude da revelação divina, reuniu os anciãos e chefes de família em uma assembleia solene, sob o céu vasto e testemunha de sua promessa. Seu rosto marcado pelo sol e pela sabedoria refletia a gravidade das palavras que proferiria. Ouvi bem, meus irmãos, meus filhos, pois estas não são palavras minhas, mas a própria voz do Altíssimo que ressoa através de mim. Ele declarou, e sua voz, embora firme, continha um tremor de reverência. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos com diligência e os cumprirdes com um coração puro e obediente, então eu vos darei as chuvas a seu tempo e a terra dará a sua novidade. E as árvores do campo darão o seu fruto em abundância. A obediência, ele explicou com paixão, prometia não apenas abundância material e uma paz profunda que transcendia o entendimento, mas a própria presença constante do Altíssimo como um escudo impenetrável. A desobediência, por outro lado, traria uma sucessão terrível de secas implacáveis, fome avassaladora, guerras incessantes e a dolorosa dispersão de seu povo. Um destino coletivo, Caleb enfatizou, seria forjado na pureza de suas escolhas e na retidão inquestionável de suas ações, marcando uma nova era de responsabilidade sagrada para a tribo de Caleb. Os anciãos escutavam em um silêncio reverente, absorvendo cada palavra, o peso do futuro de seu povo recaindo sobre seus ombros. Nos primeiros séculos que se seguiram ao juramento solene, a tribo de Caleb viveu em uma era verdadeiramente dourada, um testemunho vivo e resplandecente de sua obediência inabalável e da fidelidade divina. A memória do Altíssimo e de seus milagres no deserto era não apenas viva, mas uma força pulsante, permeando cada aspecto de suas vidas diárias e inspirando cada uma de suas ações. Eles se lembravam da nuvem que os guiava, do maná que os alimentava, e essa gratidão era o solo fértil de sua prosperidade. Cada semente,
parecendo tocar a terra com uma inteligência própria, germinava com uma vitalidade sobrenatural, prometendo uma colheita que superava todas as expectativas. Os vastos campos de trigo e cevada estendiam-se como um mar dourado até o horizonte, ondulassem suavemente ao vento como um mar pacífico, e as videiras, pesadas de cachos suculentos e translúcidos, curvavam-se sob seu próprio peso, exalando o doce e inebriante aroma do vinho que viria. As oliveiras milenares, com seus troncos retorcidos, ofereciam óleo em profusão, e as figueiras, seus frutos doces e nutritivos. Os celeiros construídos com esmero e dedicação transbordavam com a colheita generosa, prova tangível da bênção do céu. A chuva caía no tempo certo, não como uma tempestade violenta que devastava, mas como uma dádiva suave e persistente, uma garoa gentil que beijava a terra, fertilizando-a profundamente sem a devastar, mantendo os riachos caudalosos e as nascentes borbulhantes. Seus rebanhos se multiplicavam de forma prodigiosa, preenchendo as pastagens verdes com o balido alegre das ovelhas e o mugido contente do gado, garantindo fartura de lã macia, carne suculenta e leite fresco. Havia sempre abundância de alimento e recursos para todos, e as mesas, sempre postas, convidavam à comunhão, repletas de pães recém-assados, azeite dourado e frutas suculentas, em celebrações que duravam noites adentro. A paz não era uma mera ausência de guerra, mas um manto protetor e aconchegante que os cobria. Dormiam sem sequer trancar as portas de suas casas, pois a presença invisível do Altíssimo era um escudo impenetrável, uma muralha espiritual contra todo o mal. Inimigos antes temidos que ousavam se aproximar de suas fronteiras fugiam desorientados, aterrorizados por uma força incompreensível que os fazia recuar sem sequer precisar travar uma batalha. Suas famílias cresciam em número e em alegria, e o som das risadas desimpedidas de crianças e do canto melodioso dos colhedores preenchia o ar, elevando-se ao céu em gratidão. A saúde era uma bênção constante, as doenças meras lembranças distantes ou aflições passageiras rapidamente curadas pela fé e pelos remédios naturais. Cidades sólidas e belas, com muros altos e ruas bem traçadas, eram construídas, com a justiça sendo praticada imparcialmente nos portões da cidade e a sabedoria dos anciãos sendo honrada. O templo, erguido com dedicação e adoração, era o coração pulsante da fé, o epicentro de toda a adoração e o lar dos ensinamentos sagrados. A alma de cada indivíduo era nutrida pela fé inabalável e por uma gratidão profunda. A obediência não era percebida como um fardo opressor, mas como a própria essência de sua prosperidade. Um ciclo virtuoso de dar e receber, de honrar e ser honrado. Eles se tornaram um farol resplandecente de retidão e prosperidade, um exemplo vivo da aliança cumprida, admirados por mercadores de terras distantes e embaixadores de reinos vizinhos. A glória do Altíssimo manifestava-se em cada aspecto de sua existência, e eles mantinham o pacto com uma gratidão inabalável e uma diligência incansável. A terra que lhes fora prometida era um jardim do Éden, o povo, uma família unida e próspera, e o céu, testemunha silenciosa de sua fidelidade. Mas o tempo, esse testador implacável e silencioso, trouxe consigo a inevitável sucessão de gerações. Com o passar dos séculos, a memória do deserto árido e da voz retumbante do Altíssimo começou a esmaecer lentamente, como um pergaminho antigo exposto demais ao sol. A prosperidade que antes era vista como um milagre diário, uma dádiva divina, tornou-se gradualmente a nova normalidade, gerando uma complacência perigosa que se enraizou profundamente em seus corações. A gratidão sincera e o temor reverente deram lugar a um orgulho velado e a uma perigosa autossuficiência.
Os filhos dos filhos, que nunca haviam conhecido a fome ou o medo, que nunca tinham sentido a sede do deserto ou a ameaça de inimigos invencíveis, começaram a negligenciar os estatutos e as ordenanças divinas. O sentido profundo e sagrado das leis, que antes guiava cada passo, perdeu-se em interpretações convenientes. Ofertas e rituais no templo, antes atos de profunda devoção, tornaram-se meras rotinas vazias, gestos sem alma, executados por obrigação e não por amor. O incenso subia aos céus, mas não carregava o perfume da verdadeira adoração. Pequenos ídolos, antes sussurrados e guardados em segredo, surgiram abertamente. Estatuetas de Baal, com suas formas exóticas e símbolos de fertilidade, e de Aserá, deusas pagãs associadas à prosperidade terrena, não mais se escondiam nas sombras, mas adornavam publicamente os lares e as praças, prometendo resultados rápidos e satisfação imediata, sem a exigência de uma vida reta ou de sacrifícios morais. Essa paganização gradual, insidiosa e sedutora, corroeu as fundações da moralidade e da fé autêntica. Práticas abomináveis, antes impensáveis, começaram a ser toleradas e até mesmo incorporadas à vida cotidiana. O clamor dos desfavorecidos nos portões da cidade, antes escutado com atenção e resolvido com equidade, foi silenciado pelos sussurros da corrupção. Os ricos oprimiam os pobres, distorcendo a lei para seu próprio benefício. Órfãos e viúvas, antes protegidos pelo pacto divino, ficaram à mercê da crueldade e da indiferença. Em seus corações, muitos começaram a questionar abertamente: de que nos servem estas leis antigas, estes mandamentos de um Deus que parece distante? Nossa força, nossa astúcia e nossa inteligência nos trouxeram até aqui. Somos grandes por nós mesmos, por nossos próprios méritos, não por alguma promessa esquecida. A arrogância e a crença na autossuficiência cresceram como ervas daninhas, sufocando a fé. O templo, antes o coração pulsante da fé da tribo, tornou-se um edifício grandioso por fora, sim, imponente em sua arquitetura, mas oco por dentro, desprovido da presença vibrante do Altíssimo. Preces mecânicas e cânticos sem alma ecoavam em paredes que já não sentiam a presença sagrada. A voz dos profetas, mensageiros insistentes que advertiam sobre o caminho perigoso que estavam trilhando, tornou-se um eco irritante, ignorado e ridicularizado. Líderes corrompidos, mais preocupados com o poder e a popularidade, rejeitavam as palavras divinas, preferindo as lisonjas dos aduladores. A semente da desobediência enraizou-se profundamente, minando, um a um, os alicerces espirituais e morais da sociedade. Uma sombra densa e pressagiadora da maldição estendia-se, inevitável, sobre a outrora abençoada terra de Calebe. A mudança foi sutil a princípio, como uma sombra que se alonga imperceptivelmente ao entardecer, mas seus efeitos eram inexoráveis. A terra, antes tão generosa e fértil, parecia exausta, perdendo seu vigor, recusando-se a cooperar. E você, ao ouvir a saga da tribo de Calebe, em qual caminho suas escolhas estão te conduzindo? A história, ecoando os versos atemporais de Levítico 26, nos lembra que nossas ações têm reverberações que vão além do que podemos ver, moldando não só nosso presente, mas também o futuro de nossa comunidade. Se essa jornada através das bênçãos e maldições tocou seu coração e despertou sua reflexão sobre o poder da fé e da obediência, não pare por aqui. Deixe seu like para que mais pessoas possam desvendar esses mistérios e ser inspiradas. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que a discussão sobre o impacto de nossas escolhas possa se espalhar. E para não perder nenhuma das nossas próximas histórias que desvendam os ensinamentos mais profundos e transformadores, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.
Juntos, vamos continuar explorando as páginas que moldaram civilizações e inspiram nossas vidas até hoje. Seu comentário é o nosso combustível. Deixe sua perspectiva abaixo e vamos dialogar sobre o eterno pacto.